Boa noite para todo mundo que está entrando. Já coloquei um comentário aí com o tema da nossa live hoje. Ótimo. Tem bastante gente conectando. Bora começar então, né? Para a galera ficar aí com a gente. É, Seguinte, gente. Eu sou a Areta, para quem não me conhece, que eu estou aí no perfil do Eva. Aqui no Eva, nós acreditamos que muitas mulheres precisam, mas que todas merecem, né? O Eva é para todas as mulheres e semanalmente a gente tem feito lives e tem chamado mulheres para compartilhar com a gente assuntos diversos e tem sido muito especial cada uma dessas lives que a gente tem feito. Então, hoje a gente trouxe a Noemi que é minha amiga pessoal, já conheceu a Lê aí também, e desde quando conheceu o projeto, tem nos apoiado, tem estado próxima, e a gente vai conversar um pouquinho. Noemi, psicóloga, gestora de RH, me corrija aí se eu estiver errada. não, tá Psicóloga. certíssima, pode falar. Isso aí, gestora de RH, uma amiga queridíssima. E hoje a gente vai falar um pouquinho de diversidade, né? Isso mesmo. Conta um Bom, pouquinho Ari, aí de você, fala quem você é, Noemi, depois eu falo um pouquinho da sua carreira também, depois a gente entra no tema. tá certo. Bom, primeiramente, boa noite. Eu sou a Noemi, eu sou psicóloga, sou formada em gestão de recursos humanos, sou militante pela causa preta, é importante a gente ressaltar isso. Com Sou certeza. casada, tenho 32 anos. Eu comecei minha carreira profissional dentro do RH há mais ou menos aí uns 7 anos, né? E com diversidade eu tenho 5 anos de experiência, né? Com diversidade eu acho que, na verdade, eu atuo com diversidade praticamente desde que eu nasci, porque a minha mãe era muito militante pela causa preta, então é algo que já vem de lá, né? É algo de Aham. berço. E aí, no caso, já é um dos pilares da diversidade. E aí, na verdade, eu só conduzi isso da melhor maneira possível. E aí, na Tá minha carreira, eu certo. atuei numa consultoria totalmente voltada para pessoas com deficiência. Então, lá que eu comecei a minha trajetória dentro, profissionalmente, com diversidade. Logo após a consultoria, eu passei por outras empresas trabalhando focado com diversidade. Então, desde o Aham. recrutamento e seleção das pessoas, realizando treinamentos também. Então, a gente fazia tudo, né? Sempre voltado para o grupo, que é o grupo Minorias, voltado para a diversidade. Desde quando você ingressou na carreira de recursos humanos, você sempre trabalhou com esse público ou você já chegou a trabalhar no RH convencional, vamos dizer assim? Já cheguei a trabalhar no RH convencional, mas aí que é complicado, né? Porque quando você atua, quando você é militante, você olha, né? E você não vê pessoas iguais a você. Ou você não vê pessoas também da comunidade LGBT, você não vê pessoas com deficiência, você não vê mulheres muito na liderança. Então, isso para mim sempre me incomodou, sabe? No incômodo de querer fazer a diferença, né? Querendo ou não, recursos humanos, para quem vem da área organizacional, é uma área teoricamente branca, né? Hétero, de pessoas cis. As pessoas se vê muito assim. Então, a gente alcançar essas esferas é muito difícil. Hoje a gente não vê nem pessoas com deficiência muito nessas Aham. áreas. E aí você vê o quanto é difícil a gente ingressar, né? Então, eu, Noemi, já trabalhei, mas sempre surgiu esse incômodo para mim. Entendi. Bom, o pessoal já percebeu, a gente vai falar de diversidade, que eu acho que é uma área que a Anu está mais do que capacitada para falar, não só do conhecimento teórico, mas principalmente do prático. E eu fiz a lição de casa, né, para a gente falar de diversidade. É óbvio que é um tema que eu também gosto bastante, sempre falei bastante disso, mas eu tive que fazer uma lição de casa para falar com quem é especialista, né? E acho que até para colocar todo mundo na mesma página, né? Porque quando você vai pesquisar a respeito de diversidade, no Google mesmo, né? Fala que
Diversidade é tudo aquilo que é diferente, que é variado. Diversidade é multiplicidade, né? E se a gente for olhar para nós, todos nós somos diferentes, né? Acho que as pessoas, sim. de alguma maneira, criaram algum tipo de padrão na cabeça, mas se você colocar várias pessoas da mesma família, uma ao lado da outra, você vai achar uma variedade em cada uma delas, né? Além de um ser diferente do outro, naquele um você vai achar várias coisas diferentes, enfim. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de pessoas, de cultura, tem a diversidade linguística. Aqui no Brasil a gente enxerga isso o tempo inteiro, principalmente aqui em São Paulo, porque tem pessoas de todos os estados, né, de todos os lugares, de outros países também. Tem a biológica, tem a diversidade religiosa. Então, o assunto diversidade ele é muito amplo. A gente não vai conseguir falar de tudo que a diversidade abrange. Aqui no EVA a gente fala com um foco específico mais direcionado para mulheres, mas a gente vai falar da diversidade de um modo geral, né? E eu acho que a primeira coisa que é importante é que hoje em dia, quando a gente ouve falar de diversidades ou minorias, talvez a gente vai mais para a questão racial, que é super necessário falar disso e a gente vai continuar falando por muito tempo, não tem jeito. Mas as minorias são várias pessoas, né? São várias classes de pessoas e de situações. Explica um pouquinho o que são minorias. Ok, bom, para a gente falar de diversidade, eu acho que você colocou muito bem, são pessoas diferentes. E vivendo em São Paulo, a gente vê pessoas diferentes, né? Então, quem faz parte do grupo minorias? Primeiro, o que é minorias? Eu vejo muita gente falando, eu não gosto que fala que é minoria e tal, mas é importante a gente falar o que é e quem faz parte desse grupo também. Minorias é um grupo que é excluído da sociedade, que não tem o mesmo acesso do que, um exemplo, a classe média alta do nosso país. Então, todas as pessoas fazem parte desse grupo minorias. São os excluídos. São as pessoas que sofrem mais racismo ou que sofrem preconceito, são essas pessoas, tá? Então, quem faz parte desse grupo são o grupo étnico-racial, somos nós, negros, LGBTQI+, também. A gente também tem um outro pilar que está entrando agora, a questão de geração, que é a questão do pessoal da melhor idade. Então, isso aí também está entrando agora, é um pilar novo dentro da diversidade. E mulheres, né? A gente está atuando com a questão, principalmente a questão de mulheres, para a gente ter essa inserção das mulheres em cargos de liderança. Importante, Areta, a gente ressaltar, principalmente da questão da mulher, que hoje só 25% de mulheres estão em cargos de liderança. É muito pouco. Sim. E a gente só tem questão étnico-racial, uma CEO negra, que é a Raquel Maia. Então, é muito pouco pelo que a gente está vivendo. Hoje a gente tem várias empresas que utilizam a campanha de diversidade para aumentar a questão da marca, né? Mas a gente vê aí que ainda falta muita coisa para ser feita, principalmente na questão da mulher, né? Porque a gente tem hoje uma mulher, 25%, que é líder, mas que às vezes não consegue exercer a sua liderança. Eu acho que isso é muito pior, né? E não quer dizer que só tem 25% de nós na liderança, porque a gente não está capacitada para isso. É óbvio que a gente tem que ir atrás, tem que estudar, buscar se capacitar e tudo mais, mas quando a gente conversa, por exemplo, a gente estava falando hoje, fora da live, que a gente tem, dentro do Brasil, a maior parte dos empreendedores são mulheres, então, quer dizer, a conta não fecha, né? Porque se a gente tem... Se nós estamos capacitadas para sermos empreendedoras, nós somos capacitadas para sermos líderes dentro das empresas. Isso. E eu vivi muito disso também... trabalhando no meio corporativo também, desculpa. Porque eu vi, assim, pouquíssimas, eu trabalhei como gerente de cobrança por um tempão e dificilmente, eu nunca trabalhei com uma gerente mulher, né? A maioria eram todos homens e é muito complicado para a mulher. Sim, e uma questão que é muito importante, quanto a mulher sofre de assédio dentro das empresas, e muita gente pensa que assédio tem que ser uma questão sexual, não é necessário. Às vezes uma palavra, né? Um olhar. Uma palavra, um olhar, às vezes, a gente sabe disso, nós somos mulheres, então, o quanto a mulher sofre perante quando consegue chegar
E muitas vezes, não sei se você já viu isso, a mulher, quando está na liderança, as pessoas não falam a mulher, né? A minha líder. Eles falam aquela ali, aquela lá. Então, eles não conseguem, e lógico, né, que isso é resultado de uma estrutura machista que a gente viveu, né, e ainda vive, que a mulher não consegue nem ter o cargo, né? Eu vi também, em 2019, quando saiu essa questão de 25% das mulheres, tal, fizeram a entrevista com 10 homens. Entre os 10 homens, 3 falaram que sente o incômodo de ser liderado por mulheres, ainda. Cara, a gente está em 2020, a gente ainda tem esse machismo que fala muito mais alto do que própria questão de ter uma liderança mulher, porque, querendo ou não, ela é uma profissional. A gente tem que levar isso, ela é uma profissional. E pensa que 3 falaram, né? Mas não quer dizer que os outros 7 não se sintam assim. E você falou dessa questão do assédio, dia 2 de maio foi dia de combate, né, ao assédio no trabalho. A gente até postou um conteúdo aqui nas nossas redes, no Insta a gente postou e no Facebook a gente postou um texto completo, que até a Dani, que deve estar assistindo a live, escreveu esse texto pra gente, né, ela colabora com conteúdos também. E isso é muito sério, porque muitas mulheres desistem, e talvez seja também por isso que muitas delas vão para o empreendedorismo, por sofrer tanto dentro do mercado de trabalho. Sim, sim. E ainda tem a questão do estereótipo, né? A gente tem a questão da mulher branca, que quando ela consegue chegar em cargos de liderança, maioria das vezes porque ela tem uma comunicação assertiva, ela é objetiva, ela é clara, e para todo mundo ela é aquela mulher autoritária. Mas se o homem tem as mesmas características profissionais, o que a maioria fala? Não, ele é um líder nato. Nossa, você viu como ele lidera? Ele tem uma postura impecável. Agora, se a mulher for preta e aí chega no cargo de liderança, é aquele estereótipo da raivosa, né? Ai, como ela é raivosa. Olha a maneira que ela fala. Ou, na verdade, o quanto ela é brava, né? Então, a gente vê o quanto a nossa sociedade, infelizmente, foi criada em cima de racismo, foi criada em cima de uma estrutura machista, que aí acaba tendo, infelizmente, essa influência, e por isso muitas mulheres acabam indo para o empreendedorismo, que é maravilhoso também, que eu concordo que se você se descobriu dentro, você tem que ir mesmo, né? Eu acho que a gente está aqui para ocupar os nossos espaços. Aonde for necessário, a gente tem que estar. Eu acredito muito nessa questão das minorias, de ocupar espaços, tanto no empreendedorismo e também tanto na questão que a gente fala dentro da empregabilidade. Isso é necessário. Isso é necessário. Ô, No, e eu não sei, né? Eu vou falar da minha experiência, você pode falar melhor. Mas falando de PCD, né, que são as pessoas com deficiência, as empresas acabam contratando também mais homens PCDs do que mulheres PCDs. Eu tive essa sensação nas empresas onde eu trabalhei. Sim, não, você falou perfeitamente, né? E ainda tem uma questão muito interessante e triste, é que a gente, quando você está fazendo recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, dependendo da empresa, por falta de estrutura, que é por falta de acessibilidade, a gente tem que fazer a seleção da deficiência, porque não é todas as empresas que hoje têm acessibilidade, que tem uma estrutura arquitetônica, e quando a gente fala arquitetônica, não é questão só do prédio, né? É questão de você comprar um software, que hoje já é gratuito, para a pessoa que tem uma deficiência visual total, a questão de você colocar corrimão também, para a pessoa que tem dificuldade de locomoção, o elevador, né? E a gente... e aí você vê que as empresas não estão preparadas, tanto arquitetônica e tanto atitudinal, porque às vezes a atitude vale muito, às vezes as pessoas, olha, eu não sei, mas eu quero aprender, estou aberto para isso. Isso vale também muito. E assim, a gente tem uma lei de cotas que está há muito tempo, que infelizmente alguns governantes quis tirar, mas assim, a gente sabe que a gente vive num país muito complicado para pessoas com deficiência. Sim. Você acha que a gente não tivesse a lei de cotas hoje? A gente estaria até conversando sobre diversidade, ou as empresas estavam contratando? Não estava contratando. Então, infelizmente, hoje a gente tem uma parcela aí de uma grande massa, hoje organizacional, que contrata pessoas com deficiência só para cumprir cota. E aí que mora o perigo. Quando a gente fala sobre campanhas... Porque você não desenvolve as pessoas, né? Não.
há uma pergunta que fica. Alguém aqui conhece alguma pessoa que está em cargos de liderança que tem uma deficiência? Eu nunca tive perto. Eu conheci um gerente que ele tinha uma deficiência, mas também não era mental, que eu acho que também tem isso, né? Que se for mental, aí a dificuldade é maior ainda. Eu trabalhei com alguns PCDs, né, ao longo da minha carreira, e teve um deles em especial que eu lembro que um dia ele falou para mim: nunca ninguém tinha me dado um trabalho aqui que fosse fazer diferença. Porque ele só tinha um problema de audição, então assim, ele poderia fazer qualquer coisa. E as pessoas ficavam dando, né? O PCD vai imprimir, o PCD vai levar documento ali, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí eu comecei, né, a colocá-lo para fazer atividades realmente que eram necessárias, e ele falou: ninguém tinha me dado um trabalho que, se eu não fizesse, fosse fazer diferença. Tipo assim, então ele só estava lá cumprindo cota, realmente. Isso é muito triste. A galera respondeu aí que nunca tiveram essa experiência de ver algum PCD em cargo de liderança. E realmente, é muito difícil você ver. E o PCD também é minoria, né? Porque a galera esquece dele. Sim, esquece as pessoas. Porque assim, né? Falando total psicologicamente, questão de psicologia, principalmente a questão da deficiência mental, antes as pessoas com deficiência ficavam em casa, né? Ficavam escondidas, porque as pessoas tinham medo e também um receio de chegar para falar, e era uma vergonha para a família. Ter uma pessoa com deficiência na sua família era uma vergonha. Mas hoje, né, em um tempo a gente vê a lei de cotas, mas é algo importante para qualquer um que é empresário, gente. Não adianta só ter uma pessoa com deficiência, um negro, comunidade LGBTQI+, mulheres, lá na campanha. A questão é que a gente precisa desenvolver essas pessoas, né? E quando a gente fala da comunidade LGBT também, hoje, a gente tem um diretor que faz parte dessa comunidade, só que a gente tem muita gente que também não fala. Por que não fala? Porque a gente está em espaços totalmente homofóbicos, que as pessoas não se sintam à vontade em falar. Toca no assunto, né? Sabe que mas ninguém toca no assunto. Mas eu entendo até, por conta que cada um também sabe se quiser falar ou não, mas o quanto é importante a gente ser a gente mesmo. Porque isso traz confiança para você produzir, isso aumenta a sua produtividade. Viver escondido é horrível, né? E quando a gente fala da questão dos pilares da diversidade, o quanto as pessoas estão falando nisso, até uma crítica minha referente a isso, até algumas campanhas de diversidade, Ari. É porque eu vejo pouco desenvolvimento, né? Eu no EMI, eu digo por mim, eu não saio de cargo de analista, né? A gente vê que as pessoas modam a gente. Então você, como mulher preta, você vai ficar aqui como analista. Já vi várias pessoas, profissionais com deficiência, comunidade LGBTQI+, e também mulheres, que não saem daquilo, né? Então eles colocam aquele molde em você para você não alcançar outros. E por quê? O que é bonito para a empresa? Mesmo que a gente está falando de diversidade, ainda é bonito a gente ter as mulheres brancas, homens brancos, héteros, na frente do que as minorias. Então, quando a gente fala de diversidade, quando a empresa quer implantar o que é diversidade primeiro, ela tem que entender aonde vai encontrar essas pessoas primeiro e também o diferencial que essas pessoas podem trazer. Porque quando a gente aposta em diversidade, a gente está apostando em mais criatividade, em mais inovação. A gente tem olhares diferentes para o seu negócio. E quando a gente tem olhares, é porque eu vou conseguir atingir todos os públicos. E quando você consegue atingir, a gente consegue alcançar resultados muito melhores. Sim, muito. Com certeza. No, fala pra gente qual que é o papel, assim, mais do que contratar e fazer com que as pessoas estejam lá dentro da empresa e que a empresa seja vista como uma empresa que apoia a diversidade, mas qual é o papel do departamento de diversidade depois também que a pessoa já está dentro da empresa? Porque não é só entrar, né? Sim. Não, ótimo, né? E eu gostei muito de você falar a questão de não é só entrar, né? Hoje a gente tem aí vários programas de questões de entrada das minorias, a partir dos estágios, mas as pessoas param no estágio, né? O estágio, ele é
prazo determinado. Então, foi muito bacana que você falou agora que a gente tem que prosseguir com a pessoa. Primeiro, o papel, principalmente do programa de diversidade, é você desenvolver esses talentos. Você está fazendo o quê? Você está retendo o talento, que é trazer para a sua empresa, e logo após você tem que desenvolvê-los, para você ter talento. E quando a gente desenvolve eles, a gente tem que pensar muito na questão de história. A gente tem que voltar um pouquinho. Foi o que a gente estava falando hoje, né? O ponto de partida da minoria não é a mesma de muita gente da classe média alta. As minorias, infelizmente, estão aonde? Nas periferias. Então, como que eu vou conseguir trazer essa minoria e também como eu vou conseguir desenvolvê-la? Eu tenho que entender onde ela está, o que ela tem. Eu digo para você porque me veio essa história minha recentemente, que eu consegui meu primeiro computador quando eu tinha 22 anos de idade. E 22 anos de idade, meu primeiro computador que foi ainda usado. Com 22 anos, eu tinha amigas minhas da classe média alta que já tinham feito um curso, que já tinham, na verdade, computador. Então, eu tive que fazer 2 vezes mais, né? Além de comprar um computador com Windows mais antigo, eu tive que estudar muito. E meu curso foi no Telecentro, não foi uma instituição paga. Então, olha a diferença, né? Então, primeiro eu tenho que entender aonde essa minoria está. Eu entendi o que eu vou conseguir desenvolver e desenvolver da melhor maneira possível. É fácil? Não, Ari, não é fácil. É difícil, porque a gente está lidando com pessoas, né? A gente tem que lembrar disso. A gente está lidando com pessoas. Mas a sua maioria, essas pessoas querem ficar dentro da empresa, querem se sentir à vontade. E quando uma empresa dá ferramentas, principalmente para a minoria, ela vai com todo o gás. Isso você pode ter certeza. E qual que é a vantagem de você ter as minorias lá dentro da empresa? Nossa, são muitas, né? Quando a gente fala de minorias, a gente fala de uma história toda que vem com ela, de várias ideias. A gente vem aí com muito gás, com muita criatividade, inovação. A empresa pode utilizar, sim, a diversidade como um pilar diferencial, porque quando a gente tem uma empresa que luta pela diversidade, que gosta disso, que eu acho que não adianta só lutar, né? A empresa tem que gostar disso. A gente vê que os funcionários se sentem mais confiantes de estar lá. Então, você acaba diminuindo o turnover, você tem mais inovação, mais criatividade, você tem melhores resultados, você consegue ter uma equipe de alta performance, você consegue dialogar com pessoas, sabe? Você consegue implantar vários sistemas. E eu acho que a questão do diálogo é muito importante, as pessoas esquecem disso, né? Dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, se você não dialogar, não conhecer o outro, fica muito complicado para você trabalhar e ter aí uma equipe de alta performance. Então, sim, a diversidade, ela vem aí com um pilar diferencial hoje dentro de uma empresa. Eu vi algumas pesquisas que as empresas que não só contratam, né, mas que apoiam, que dão ferramentas para essas pessoas, elas têm muito mais resultados. Então, elas acabam saindo na frente, não só porque elas contrataram alguém, porque elas apoiaram a diversidade, mas dentro do mercado onde elas atuam, elas conseguem ter um resultado muito melhor do que empresas que não têm, porque a diversidade, como você falou, traz novas ideias, traz uma forma de se relacionar e de pensar diferente. Sim. Enfim, você traz experiências, né? E quando juntam muitas experiências, sim, o resultado ele é muito melhor do que sempre fazer do mesmo jeito, pensar da mesma forma, vir da mesma cultura. Sim, sim. E o importante, Ari, é a gente ressaltar a redução de conflitos, né? Quando a gente começa a trabalhar a diversidade, normalmente nas empresas, a gente começa a trabalhar com sensibilizações, que é o quê? A gente falar sobre preconceito, falar sobre racismo, é falar. E assim, a gente consegue diminuir conflitos ali. Eu vi que uma pessoa colocou aqui também que a questão de você ter um processo seletivo mais empático. Com certeza. E isso a gente consegue observar dentro da sensibilização. Porque ali a gente coloca o RH, vamos conversar sobre preconceito, vamos colocar sobre racismo. O que cada um sabe sobre. É importante a gente ter os pontos de vista de todo mundo que está lá. Porque é isso que vai fazer a diferença, a questão do diálogo. E a gente consegue reduzir vários conflitos, principalmente a questão, que foi algo que eu já presenciei, tá? Que é uma questão de religião,
que é algo que as pessoas não discutiam, que não falavam, e trazia vários conflitos também, principalmente as religiões de matrizes africanas com outras religiões. Era um embate muito grande dentro de uma empresa. Então, a partir das sensibilizações e a gente trazer todo mundo para conversar sobre o que é diversidade, o que é diversidade religiosa, a gente conseguiu diminuir vários conflitos. E automaticamente, diminuindo o conflito dentro da equipe, a questão judicial, né? Porque a gente tem várias questões judiciais aí sobre a questão religiosa e outras também, a questão LGBTQI+, também. A gente tem várias questões. Então, quando a gente dialoga, fala, verdadeiramente, a gente consegue trazer várias melhorias dentro da empresa. Sim, isso que você falou da empatia no processo seletivo, de preparar a galera do RH é muito importante, porque nas empresas que eu trabalhei sempre tiveram um monte de vagas e tal, eu trabalhava na área de call center, e aí você, quando chegava os dias de processo seletivo, tinha o dia do processo seletivo das pessoas e o dia dos PCDs, o dia das pessoas, das minorias, né, que vai para a área da limpeza, né, que vão para essas áreas na maioria das vezes. Então, você olha na sala de espera e você não vê diversidade, né, você vê o dia de cada padrão. Então, isso que você falou é muito importante, de preparar o RH e de ter empatia na hora de fazer o processo. A gente tem pergunta aqui, como tem muita coisa, eu vou falar as últimas. A Kátia perguntou, vocês acham que fazem a diferença quando temos uma pessoa de RH vinda da base, da periferia? Com certeza, né? Faz. Nossa, com certeza, total. Além de vir da periferia, eu acho que também é uma pessoa que sabe sobre diversidade. Porque a gente tem pessoas que são das áreas periféricas, mas talvez não tenham o mesmo conhecimento. Então, eu acho que quando a pessoa vive aquilo e leva, sabe, para a sua vida, faz total diferença. Mas a gente vê ainda, Ari, pessoas que estão dentro do RH que ainda precisam ter essa mudança. Sabe por quê? Acho que é Catiana. Até porque a maioria das pessoas que estão dentro do RH são de classe média alta. Sim. Isso é uma verdade. São poucas pessoas que a gente tem que são periféricas. Ó, eu tive uma ideia de onde eu vim, né? De onde eu estava, eu era a única praticamente periférica. Que vim da Zona Sul de São Paulo, que tem toda uma história aí de superação e por aí vai. Eu era a única. E tinha mais uma pessoa também que era do Nordeste, que é uma pessoa muito bacana, que também tem essa história. A gente praticamente tinha a mesma linha de raciocínio, é o que eu queria falar muito, sobre a questão da xenofobia, que é importante. A gente praticamente tinha a mesma linha de raciocínio, e aí tem a Bia, que eu acho que ela deve estar aí também na live. A Bia, ela tem uma classe média alta, mas a gente conseguiu construir isso também. Ela já tem uma ideia muito bacana sobre diversidade, e nós três, olha que muito louco, né? Uma lá do Nordeste, a outra que mora em Alphaville e eu lá da Zona Sul com a minha experiência. Foram 3 olhares diferentes e a gente conseguiu construir algo muito bacana dentro de uma empresa. E isso eu tenho prazer, total de prazer de falar. Vi a Bia dando oi. É uma menina muito especial para mim sobre essas questões da gente dialogar sobre tudo. Então, eu acho que isso precisa ser construído dentro da RH. Então, são 3 visões falando sobre diversidade. E aí você vê como a gente consegue construir. Só que pouco, é raro. Esse ponto que você falou também do nordestino aqui em São Paulo, gritante, né? Porque eu falo a gente porque tem que generalizar mesmo isso, porque é a realidade. Sim. A gente nasce com esse preconceito com relação ao nordestino, que eles vieram para tirar os nossos empregos, mas na verdade eles estão em empregos de minoria, né? Na maioria das vezes, isso não é uma realidade. E eu agora não, mas no início da minha carreira em área de call center, a gente não podia contratar por causa do sotaque. E quantas pessoas você já ouviu falar que recebeu uma ligação de atendimento de um nordestino e a pessoa esculachou por conta do sotaque, né? Então, isso melhorou muito, mas também é um tabu, também está dentro de diversidade. Eu vi que a Amanda perguntou como implantar isso, né? Acho que a gente já falou um pouco agora, porque ainda que você não tenha um departamento, mas se você tiver pessoas
Se um começar e se conscientizar e começar a conversar com os demais dentro da empresa, principalmente se isso partir de dentro do RH, você consegue estruturar, ainda que não tenha um setor com nome de diversidade. Mas o melhor seria que não tivesse mesmo, né? Então, se dentro da RH isso se tornasse natural, seria muito mais fácil. Tá cheio de perguntas aqui, você está super bem requisitado aqui. A Alessia perguntou, Noemi, você acredita que pode ser mais difícil defender a diversidade dentro da empresa, uma vez que alguém que veio da periferia enfrenta? Noemi, você acredita que pode ser mais difícil defender a diversidade dentro da empresa, uma vez que alguém que veio da periferia enfrenta? Eu não entendi, Lê. Se puder explicar mais um pouquinho, que eu também não entendi. Explica aí, por favor. Mas, Ari, você falou da questão do Nordeste, e eu tenho vários amigos, né, que são do Nordeste, e eu vi o quanto é difícil. Eu tenho uma amiga que perdeu o emprego por conta do sotaque. A empresa pediu para ela melhorar a linguagem dela, já entendemos, né? A Neila aí, ó, lá de Portugal. Neilinha, por conta da questão do sotaque dela. E aí você pega hoje em São Paulo, que é o local que a gente tem mais nordestino, fora do próprio Nordeste, né? E as pessoas não conseguem aproveitar esses talentos. E também eu quero ressaltar, tem a Giza, que é uma amiga minha, que também é do Nordeste, e ela sofreu vários preconceitos sobre isso. E o quanto isso machuca. As pessoas têm que entender isso enquanto RH, principalmente enquanto RH, que a gente tem que visualizar é o profissionalismo dessas pessoas. Com Não certeza. É a maneira que ela fala, o que ela fala, e sim a questão profissional, suas habilidades, competências. E quando a gente consegue reter esse talento, a gente consegue sim ter um profissional de ponta e uma equipe de ponta também. Acho que é importante a gente ressaltar isso, viu? Porque eu já peguei... Pode falar, Ari. Não, pode terminar, pode concluir isso. A questão de currículos, e eu queria falar também das mulheres trans, né? A gente hoje está vivendo aí algo muito novo, referente às pessoas trans, e principalmente às mulheres trans, né? A questão de contratação dessa pessoa. É importante as pessoas visualizarem o profissionalismo. Isso é o que eu gosto muito de ressaltar. Muita gente, o que eu faço? Porque ela não é o que eu faço. Primeiro, ela é uma profissional? Ok. Ela tem experiência no que você quer? Ok, é isso. Nada mais e nada menos. Quanto a gente não tirar, e é tanto da equipe do RH e tanto da gestão, porque a gestão também tem culpa nisso, né? A gente não vai conseguir também mudar a opinião das pessoas dentro da empresa. E falar sobre isso, né? Eu não sei lidar. Sim. Tipo, eu não sei lidar, porque às vezes você não sabe, né? Então, eu acho que você não é obrigado a saber tudo. Então, você precisa falar com o RH, olha, vocês me entregaram uma pessoa que é assim, porque às vezes a pessoa tem tanto medo também de expor, que aí ela não consegue tratar, né? Então, olha, vocês me trouxeram uma pessoa assim, 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 seja ela PCD, trans, negra, enfim. Eu não sei lidar com essa pessoa, eu preciso conversar, pede ajuda, né? E senta com a pessoa e conversa, porque quando você fala, o negócio fica mais fácil, né? Vai saindo respostas de dentro de você. Eu já tive situação de sentar para conversar com uma funcionária, né, que ela é LGBT, e de expor situações, nem por preconceito, porque eu não tenho esse problema, mas de poder falar de situações de comportamento dentro da empresa que ninguém falava, porque também fica aquela coisa do, mas se eu falar, não tem mas se eu falar. Se você souber falar, se você sentar você tem que falar. E conversar, a pessoa vai entender que nem tudo que você vai entregar também para ela de feedback está relacionado a isso. Né? Então eu acho que quando a gente conversa e quando existe, é aquilo que a gente conversou hoje também para a gente bater esse papo aqui na live, quando existe dentro da empresa, quando está todo mundo capacitado para lidar com tudo, capacitado eu não estou falando, né, que tem que ter um estudo, mas simplesmente quando se fala daquelas situações, quando tudo está na mesa, quando a empresa fala do negro, do PCD, do LGBT, do nordestino, enfim, de todo mundo, de todas as minorias, quando se fala de tudo, fica muito mais fácil de lidar. Agora, quando não fala e fica tudo subentendido,
a probabilidade de dar confusão e de não chegar no resultado que deveria chegar é muito grande. É muito, e você falou a questão, por isso que a gente bate muito na tecla a questão do diálogo. O quanto é importante a gente conversar. Eu já peguei currículo, um exemplo, que estava lá um nome do gênero masculino, né? Estava do gênero feminino, porém, ele era uma pessoa referente à sua nascência, né? Uhum. Masculino. Aí todo mundo, o que eu faço? E o que eu faço? Tal. Eu falei, gente, a gente tem que sentar e perguntar para a pessoa. Como você prefere que eu te chame? Ou você prefere do ou, a ou não? A partir disso, dessa pergunta, a pessoa vai pensar. Pensaram em mim. Sim. Pensaram, tiveram essa delicadeza de me perguntar a maneira que eu me sinto mais à vontade. A gente sabe, gente, que o processo seletivo é muito difícil. Por mais que você tenha experiência, a gente fica muito nervoso. E se isso ainda for uma dificuldade, você não vai conseguir ver quem é a pessoa dentro de um processo. Sim. Então, isso é muito importante. Muito. Isso aí. Meu, esse papo tá muito bom. A Ana tá perguntando... A Isidora, eu acho que é a Ana. A Ana tá perguntando assim, oi, Noe, Areta. Quais as empresas no Brasil hoje se destacam nessa política de diversidade? Conheço o Instituto Avon, mas gostaria de conhecer outras. Saudade e orgulho de vocês. Beijo, Ana. Beijo, aí, Ana. Bom, a gente tem a Avon sempre. A gente tem a Camis, que hoje está começando a trabalhar com a questão do orgulho LGBTQI+. E até um amigo meu que está na frente, e é muito bacana o trabalho deles, referente à diversidade. A gente tem aí também uma outra empresa que está entrando, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela sempre está, se vocês observarem, em questão de televisão, YouTube, ela sempre está passando alguma coisa referente à diversidade. Eu acho que eu vou destacar essas áreas, que são as empresas que eu sempre procuro saber como é que estão e sempre elas estão falando e fazendo também. Eu não sei se acontece em todas as unidades, isso é importante a gente lembrar. Sim. Mas, então, isso é importante, né, que a gente não sabe. E também tem a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, por ser liderada por uma mulher, e eu acho que, e por ter várias ações solidárias, várias, desde o projeto Jovem Aprendiz e até ter mulheres na liderança, hoje, em questão no Brasil, para mim, ela era a número 1. Hoje. E desde quando começou, né? Ela já vinha dando passos assim. Acho que para mim a Magazine hoje tem a DHL também, mas a DHL é uma multinacional. Empresas multinacionais já estão falando isso há muito tempo. É que agora no Brasil, de uns 6 anos para cá, que realmente a gente está dialogando sobre. Mas vamos pegar um pouco o Brasil, né? Então eu quero destacar a Magazine Luiza por conta disso, por ter uma liderança mulher, e está até hoje, por várias ações e projetos que eu vejo, desde Jovem Aprendiz até Mulheres na Liderança, e também a questão do negro. Agora, internacional são essas que eu falei, que são multinacionais, e tem o Google. O Google tem várias ações também dentro, e o Google você consegue fazer vários cursos referente à diversidade. E é gratuito, viu, galera? Então, quem quiser procurar lá, referente a isso, eles dão vários cursos e é bem bacana. É bem muito bacana. Legal. Tavico perguntou aqui, como lidar com as questões de pessoas intolerantes que não aceitam a diversidade? Nossa, é o que a gente mais lida. Lidamos isso todos os dias. Tavinho, um grande beijo para você. É difícil, não é fácil, porque principalmente quando envolve diversidade, né? Eu já tive várias barreiras. E o quanto foi difícil, sabe aquela respirar? Respirar, medir um pouquinho a minha militância foi importante, que a partir daí eu consegui utilizar a minha militância com um alvo de conhecimento e estratégia para lidar com essas pessoas. Sim. Mas como a gente lida com pessoas preconceituosas e racistas? É trazendo conhecimento. Hoje a gente tem um país que ele é preconceituoso e racista, na maioria das vezes por falta de conhecimento. Porque ninguém nasce preconceituoso e também ninguém nasce racista. A pessoa aprende a ser. Então, se pode aprender a ser racista, ela também pode aprender a ser não racista e não preconceituoso. Sim. Então, por isso a importância que a Areta falou do diálogo, por isso é importante a empresa falar sobre. E outra coisa também, a gente precisa ocupar esses espaços, a minoria precisa ocupar.
Não é uma tarefa fácil, não, porque a gente já recebeu vários nãos durante a vida, né? Eu até falo, o primeiro lugar que eu vi racismo e preconceito foi dentro da escola, que eu me deparei com isso, e o segundo é dentro da empresa, porque é aquele ainda velado, né? Que ninguém fala muito, como você falou, né? Que ninguém quer conversar, ninguém quer expor, então fica aquela questão. Mas a empresa precisa ter uma atitude totalmente e falar sobre, para a gente fazer essa redução de conflitos, como a gente falou. Eu acho que é importante que quem já chegou, né, que a gente fala que a linha de partida ela sempre desfavorece aquele que está na minoria, mas quem já chegou também tem que se impor, né, e tem que enxergar situações e falar, porque eu cansei de mediar situações religiosas, você sabe que eu sou cristã, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de lidar com nenhuma religião, e eu não tolero, eu respeito, porque o tolerar para mim também é aquela coisa do, eu tolero, mas não, eu respeito. Eu acho que tolerância é algo que ainda é meio forçado, né? Na minha opinião, tá? Então eu cansei de mediar questões religiosas, raciais e de todo tipo. Mas eu nunca me omiti diante dessas situações. Eu acho que esse que é o ponto. Você não pode, se você está ali num cargo, você não pode se omitir. E nós, mulheres, a gente falou também sobre isso, e alguém falou sobre isso nos comentários, desculpa que eu não gravei o nome, mas assim, a gente já tem a questão de ser mulher. Então, se você é mulher e negra, você vai ter uma dificuldade maior. Se você é mulher e PCD, você vai ter uma dificuldade maior, né? Se você é mulher e é homossexual, você vai ter uma dificuldade maior, porque também tem isso, porque tem o homem e tem a mulher que são homossexuais, mas para a mulher ainda tem um tabu ainda maior. Ou seja, falando a gente tem um público diverso hoje na live, mas falando para as Evas, né? Falando para as mulheres que acabam assistindo depois o conteúdo, que estão conectadas aqui com a gente, o nosso papel é realmente não desistir, né? Então, o nosso papel, não importa se a nossa linha lá, na hora de sair, na hora da largada, alguma coisa nos segurou, né? Seja a condição financeira, seja a cor, seja a religião, enfim, porque também a gente está falando muito do cenário Brasil, mas a linha, muitas vezes, hoje a gente falou, por exemplo, da mulher muçulmana, ela não consegue muitas coisas, né? Mesmo querendo viver coisas diferentes, ela não consegue, né? Então, a gente estava falando da mulher PCD, da mulher branca de periferia também, ela também tem as suas dificuldades. Então, assim, nós como mulheres, a gente tem que olhar para a largada, não importa que alguém queimou a largada e saiu correndo na nossa frente, mas a gente não pode ficar parada lá. Então, a gente tem que entender, se você estiver num lugar que isso não é respeitado de forma alguma, você não precisa ser omisso. Você tem que sair daquele lugar, às vezes não é sair de, eu saí do emprego e agora o que eu faço? Talvez esse vai ser o caminho, dependendo da situação, mas não é disso que a gente está falando. É você sair daquele lugar de conformismo, aquele lugar de, é assim mesmo, e tomar uma posição diferente para que você seja referência para a próxima geração, para que você seja referência para os outros. Sim, tu tocou num ponto assim, muito importante. É bem aquela questão, né? Uma mão leva a outra. É isso, não se, né? Uma mão tem que levar a outra, né? Porque eu percebo muito isso. Que às vezes muitas pessoas falam, eu cheguei até aqui, mas será? Não é será. Eu tenho que apostar também naquela mulher, no caso. Eu tenho que apostar e trazer ela. Ou, na verdade, eu preciso dar outra visão de vida para aquela mulher. Porque, infelizmente, né, a gente vê aí a questão da mulher, a questão dos assédios, como a gente falou, a questão de ser diminuída, porque é isso que elas fazem, né? Muita gente faz diminuir a força dessa mulher para que ela não consiga. Não, nós como mulheres, é uma questão da gente se unir e dar uma outra visão de vida, e dar alternativas para essa mulher. Eu acho que é importante a gente falar, não é só aquele caminho, você tem outros caminhos e a gente está com você. Isso é muito importante. Eu digo muito por isso, porque é o que eu vivi também. É importante que a mulher toque na outra de verdade, a questão do olhar, sabe? E fale, eu estou com você e a gente pode sim mudar essa parte da história.
Porque a gente vê aí o quanto a mulher sofreu. Pra gente estar falando aqui, ó, teve um movimento total que veio antes da Sim. gente. Porque a gente não poderia Muita falar. gente já Pra pagou o gente preço, né? votar, pra gente votar, a gente teve pedir permissão dos maridos, há muito tempo foi isso. Pedir permissão de marido pra gente conseguir votar. Então hoje a gente, olha quantas coisas a gente conquistou. Tem muita coisa ainda pra gente conquistar, e eu concordo. Principalmente a questão salarial. A gente falou da questão da liderança, que a mulher não consegue exercer, e na maioria das vezes o salário dela é menor ainda, né? Então, a gente precisa pensar também isso, a gente precisa equiparar esse salário e trazer ferramentas para essa mulher brilhar. E é isso, sempre. Com certeza. No, a gente falou pra caramba, como sempre. Já deu? A gente já falou uns, sei lá, uns 40 e poucos, mas tá muito bom. Então, se alguém quiser mandar alguma última pergunta, a gente tem mais aí uns 5 minutinhos. Caramba! Tem bastante gente aí que já conhece a Noemi, mas quem não conhece também, vai lá, adiciona ela, conversa com ela. De repente ela pode te dar alguma consultoria para você, para tua empresa. Você quer começar, precisa começar, né? Então, se isso queimou aí dentro, Sim, você quer começar algo com relação à diversidade dentro da tua empresa. Às vezes você nem está num cargo de liderança para começar isso, mas você quer saber com quem conversar, como fazer. Acho que a No pode te dar total apoio aí com isso. Então, se mais alguém tiver alguma pergunta, um monte de gente falou um monte de coisa, mandou beijo, falou que você é linda, falou que você é super, tá super preparada para tudo que você está falando. O pessoal aqui está falando de sororidade. A menina falou, puxa, perdi muita coisa. A gente salva a live, ela fica aí no Stories, né, por 24 horas, dependendo do tamanho vai para o IGTV. Depois a gente exporta essa live e coloca lá no YouTube do Eva. Lá no YouTube é Eva Project Team. Então, depois de alguns dias, essa live vai estar lá também. Então, para quem não conseguiu assistir tudo, mas pode assistir aí no Stories, quem quiser assistir ainda hoje. Ó, tá todo mundo mandando beijo. Mulheres lindas, com orgulho. Beijo pra todo mundo aí. Tem um monte de gente aí na live que a gente conhece. Eu não vou nem falar o nome pra ninguém ficar chateado. Mas um beijo pra todo mundo. É verdade. Beijo pra todo mundo, viu? E, Ari, eu só quero agradecer. Se estiver rolando uma pergunta, você pode falar. A gente tem que agradecer muito os nossos amigos, né? Que a gente tem vários em comuns. Sim. Né? E eu quero agradecer muito a minha família, principalmente por compartilhar, por falar pro outro, por me ligar, por passar várias, frases motivacionais para mim. Às vezes a gente não tá num momento muito fácil e é isso que a gente está falando. O quanto é importante a gente escutar e até de outras mulheres. O quanto isso foi importante para mim. Então eu quero agradecer todo mundo. Muito obrigada, gente, amigos, família, marido também, né? Que é importante a gente falar do marido também. Muito obrigada, João. Muito obrigada mesmo. Aliás, o João tá sempre aqui com a gente nas lives do Eva. Um beijão. Não, muito obrigada por abrir esse espaço, né? Por dividir com a gente. Esse assunto, ele vale mais uma live, como a galera falou aqui. A gente poderia ficar horas falando disso. A gente já falou disso hoje um tempão por telefone. E agora a gente está falando disso aqui. E a gente vai voltar ainda para falar de outros assuntos aí. Muito obrigada. E é muito importante... Eu que agradeço muito, Ari. A voz que você carrega e a luta e todas as coisas que você traz para a gente de conhecimento não é uma militância rasa. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, a gente está muito, muito, muito feliz aqui como Eva, no meu nome, no nome da Lê. A gente agradece muito, foi muito especial e com certeza a gente vai fazer mais vezes. Ari, eu que agradeço, muito, muito obrigada. Letícia, muito obrigada pelo espaço. Areta também, vocês são mulheres que a gente já conversou tanto, né? Sobre várias coisas, você e a Letícia. E aí eu tenho que agradecer muito, porque é uma apoiando a outra. Você também está dando visibilidade para mim, estou dando visibilidade para você. Essa troca para mim vale. E importante, gente, apostar na diversidade é também um ato de responsabilidade social. É isso que a gente tem que pensar. É um ato de responsabilidade social.
como a Areta falou, não depende só da gestão, depende da gente. Se você quiser fazer alguma mudança, tanto profissionalmente, tanto pessoalmente, aposte sim na diversidade. Você vai ver o quanto de conhecimento, o quantas alegrias e informação você vai ter para a sua vida toda. É Muito verdade. obrigada, gente. É verdade. Um beijo, ninguém solta a mão de ninguém. E bora adquirir mais conhecimento, porque, como escreveram aí, é verdade. O conhecimento liberta a gente. Então, que a gente possa compartilhar mais. Beijo, Ari. Um beijo. Beijo, galera. Beijo para todo mundo. Obrigada, gente.